Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de zoologia. Vamos falar agora do nosso terceiro filo, o filo dos plateumintos. São pelo menos 20.000 espécies de plateumintos. Do grego platis, plano, achatado, e eumintes, verme ou fita. Então temos agora os animais de corpo achatado, neste caso, dorso ventralmente, cujos representantes mais conhecidos são as planárias, os esquistossomos e as tênias. Vamos analisá-los um pouco. Primeiro, as características embrionárias. Esses animais são eumetazoários, portadores de tecidos verdadeiros. São os primeiros triblásticos da nossa escala zoológica, apresentando agora a ectoderme, a endoderme e o terceiro folheto embrionário, a mesoderme. Agora, lembre-se, a partir de agora, essa característica não desaparece mais nos próximos filos. Esses organismos ainda não apresentam celoma, portanto são acelomados. São animais protostômios, como os quinidários. São animais neuromiários, porém agora o sistema nervoso deles passa a ser centralizado. Apresentam simetria bilateral, o corpo só pode ser dividido em um único plano em duas metades iguais. E não apresentam a metameria, como todos os animais que vimos até agora. A característica mais marcante deste filo é a presença de um corpo achatado dorso-ventralmente, atrás e na frente. Esses animais vivem em ambientes diversos, como mar, lagos, riachos de água doce, solos úmidos ou no interior do corpo de outros animais, sendo assim parasitas. Vamos falar dos sistemas desses animais. O sistema digestório está presente, porém ainda é incompleto, só apresenta boca e ainda não tem ânus. A digestão é extracelular. Porém, a classe cestoda, que é a classe da solitária ou tênia, não está presente no sistema digestório. Portanto, esses animais não têm capacidade de fazer digestão. Eles precisam se alimentar através da sua pele dos nutrientes já previamente digeridos pelo hospedeiro aonde eles estão localizados. Portanto, a nutrição dos cestodas é heterotrófica por absorção. O sistema circulatório está ausente. Todo o transporte no corpo do animal acontece por difusão. Para a excreção desses animais, existem agora as células flamas, ou protonefrídeos, ou solenócitos. Os plateumintos não têm sistema respiratório, e a difusão do gás oxigênio e do gás carbônico ocorre também pela superfície epidérmica, o que os biólogos denominam de respiração cutânea, neste caso, uma respiração cutânea direta. Vamos falar do sistema nervoso e do sistema sensorial. Os plateumintos têm a região anterior e a região posterior do corpo bem diferenciadas. Algumas planárias apresentam uma cabeça rudimentar, onde se encontram células nervosas, concentradas, e células sensoriais. Nas planárias, as células nervosas na região cefálica formam dois gânglios cerebrais, ligados a dois cordões nervosos que percorrem longitudinalmente o corpo. Dos cordões nervosos partem prolongamentos de células nervosas, os nervos, que chegam a todas as regiões do corpo. Em algumas planárias, os receptores que percebem luminosidade organizam-se em órgãos visuais primitivos, os ocelos. Vamos falar da classificação dos plateumintos. Existem três classes. A primeira classe, a turbelária. Esses animais são de vida livre, são hermafroditas ou monóicos, com fecundação cruzada, interna e com desenvolvimento direto, ou seja, sem larva. A reprodução assexuada pode acontecer por laceração e por divisão transversal. A maioria dos turbelários vive no mar, mas existem espécies de água doce e algumas espécies são terrestres. Os representantes dessa classe são as planárias. A segunda classe é a trematoda. Neste grupo, todos os organismos são parasitas. Ela é constituída tanto por espécies ectoparasitas, que vivem externamente ao corpo do hospedeiro, como por espécies endoparasitas, que vivem dentro do hospedeiro. A maioria dos trematódeos possui ventosas, estruturas capazes de fixar o parasita ao hospedeiro. Uma espécie de trematódio endoparasita bastante conhecida é o esquistossoma, o verme causador da esquistossomose. Outro representante deste grupo é a facíola hepática. Mais adiante estaremos falando das doenças causadas pelos mesmos. A última classe é a cestoda. Neste grupo, eles não apresentam sistema digestivo. O alimento é incorporado pela superfície do corpo desses parasitas. Neste grupo só existem endoparasitas.
Como exemplo, temos as tênias, que elas são monóicas com autofecundação. A estrutura do corpo de uma tênia é a seguinte: cabeça ou escólex com mais ou menos meio milímetro, o colo e o tronco ou estróbilo, constituído pelos anéis ou proglótides, que apresentam mais ou menos meio centímetro de diâmetro. Existem dois tipos de tênias importantes neste grupo. A tênia solium, que depois falaremos que o seu hospedeiro intermediário é o porco, e a tênia saginata, cujo hospedeiro intermediário da doença causada pela mesma é o boi. A tênia solium pode atingir até 9 metros de comprimento, enquanto que a tênia saginata até 12 metros de comprimento. Falaremos agora das principais doenças causadas pelos plateumintos. Vamos começar pela esquistossomose ou barriga d'água. O esquistossoma mais conhecido entre nós é o da espécie Esquistossoma mansoni, um plateuminto endoparasita da classe dos trematódeos, que causa doença conhecida como esquistossomose. Se houver muitos vermes no corpo da pessoa, o abdômen pode ficar inchado, condição conhecida popularmente como barriga d'água. Nesta tela, vemos algumas das fases do parasita. A fase de ovo, onde o seu ovo apresenta um esporão para grudar no intestino do hospedeiro. O miracídio, um tipo de larva. A larva infectante, a cercária, com meio milímetro de comprimento. E aqui vemos o casal de esquistossoma, o macho com cerca de 1 centímetro e a fêmea com 1,4 centímetros. E logo abaixo vemos o hospedeiro intermediário dessa doença, um caramujo de água doce do gênero Bionfalaria. Vamos ao ciclo da doença. Lembre-se de uma coisa: toda parasitose intestinal está associada à falta de higiene em uma das partes do ciclo de vida do parasita. O esquistossoma é dioico. As fêmeas são mais alongadas e mais finas, diferindo dos machos, que os corpos são mais curtos e mais grossos. A fêmea sexualmente madura, ela se encaixa em uma abertura no corpo do macho chamado de canal ginecóforo, o que facilita a cópula, que ocorre nas veias do fígado da pessoa infestada. Os casais de vermes em cópula permanente migram para as veias ao redor do intestino, onde eliminam seus ovos, cada um dotado de um esporão, um espinho. Os ovos perfurarão a parede do órgão e atingirão a cavidade intestinal, de onde serão eliminados juntamente com as fezes. Um casal de vermes pode viver até 30 anos dentro de um hospedeiro, produzindo cerca de 300 ovos por dia. Os ovos do esquistossoma, se caírem na água de riachos ou lagoas, liberarão uma larva ciliada chamada de miracídio. Essas larvas nadarão ativamente à procura de caramujos da família dos planorbídeos, do gênero Bionfalaria, e se os encontrarem, penetrarão em seu corpo. No caramujo, o miracídio sofrerá grandes transformações, reproduzindo-se por pedogênese e passando por uma série de estágios larvais. O último deles é a cercária, que abandonará o caramujo e passará a nadar livremente na água. As cercárias são capazes de penetrar ativamente através da pele das pessoas, que têm um contato com elas, o que provoca uma coceira característica. Após penetrar na pele, essas cercárias atingirão a corrente sanguínea, por onde chegarão às veias do fígado. Estas larvas irão se desenvolver neste local, completando assim a sua maturidade sexual, iniciando um novo ciclo. Enquanto os seres humanos são definidos como hospedeiros definitivos, porque abrigam suas formas adultas, os caramujos são considerados seus hospedeiros intermediários, porque abrigam os estágios imaturos, as larvas do parasita. A esquistossomose causa complicações intestinais, hemorragias e problemas no fígado. Esta doença é caracterizada por uma hepatoesplenomegalia, um aumento exagerado do tamanho do fígado e do baço. Existem alguns medicamentos capazes de matar o verme no organismo humano, mas a melhor maneira de combater a esquistossomose é a prevenção, ou profilaxia. As principais medidas preventivas da esquistossomose são construir instalações sanitárias adequadas para impedir a contaminação de rios, lagos, açudes e outros reservatórios de água por ovos de esquistossoma, combater os caramujos transmissores, drenando os reservatórios de água infestados, aplicando substâncias que matem os caramujos ou até adicionando peixes que se alimentem desses caramujos. E uma medida importante, não tomar banho em locais desconhecidos, locais de água doce, onde essas águas possam estar contaminadas com as larvas de esquistossoma, as cercárias, ou ainda existir a presença dos caramujos hospedeiros intermediários. As lagoas onde estão presentes os parasitas são conhecidas popularmente como lagoas de coceira. Portanto, lembre-se,
Antes de entrar na água, procure saber a respeito da doença com relação àquele local.